Eu sou Alverindo Nicolete, nasci no Jaracatiá, bairro Jaracatiá, dia 31 de maio de 1935. Aí na roça, sempre fui lavrador, aí comecei a crescer com meus pais, com meus irmãos, aí com 7 anos comecei a ir na escola. Fui para a escola, aí chegava da escola, os pais obrigavam nós já ir para a lavoura, que era a lei nossa de lavrador, né? Aí um certo dia comecei para a escola, da escola eu tinha um companheiro que era unido, chamava Vicente Moura. Aí quando esse Vicente Moura era o meu secretário, alguém mexia comigo, apanhava. Aí não conseguimos, aí certo um dia, a gente que já tinha idade mais ou menos, já sabia os filhos que estavam nascendo, meus irmãos. Aí a minha mãe então, toda manhã cedo e à noite, fazia o sinal da cruz para eles. Aí era seguindo, aí foi para a escola. Depois da escola nós voltávamos e ia para a roça. Da roça um dia, brincadeira, eu com um colega meu, esse Vicente Moura, que não me largava. Aí comecei uma brincadeira indo para a roça, aí eu sofri um acidente. Aí cheguei em casa e a minha mãe me deu um tapa, coitada. Não viu o sinal que eu tinha machucado. Aí meu pai já fez a promessa. O dia que eu fizer 45 anos, eu vou te levar na Aparecida do Norte. Aí ele fez. Aí eu fiquei com os irmãos. Aí foi para Aparecida do Norte. Depois conseguimos, eu com 9 anos, fomos para Aparecida do Norte. Aí meu pai naquela saúde que era uma beleza. Aí daí uns 4 anos e 49, ele faleceu. Faleceu e eu fiquei com os irmãos. Aí foi com os irmãos mais velhos, casou. Aí eu fiquei com os irmãos mais novos. Fiquei com 3 irmãos mais novos. É o Ernesto, falecido já, Ermelinda e João, que é vivo e imprudente, João Nicolete. Aí foi aquela vida triste no mundo, aquela pobreza na roça, aquele sofrimento medonho. Aí um dia eu comecei a namorar, eu com a Armínia aqui, ela tinha 15 anos, e eu tinha 18 anos já tinha. Aí ela conseguimos namorar, e ela estudava. Aí eu falei, espera que nós se casemos, aquele amor dolorido, né, que era aquele tempo, era amor, né? Aí foi indo até que nós se casemos. Aí eu tenho um irmão mais velho que eu, não precisa nem falar o nome porque já faleceu. Aí ele largou de nós e eu fiquei com 3 irmãos mais novos, aquele sofrimento. A minha mãe só chorava, que era viúva, chorava todo dia, coitada. Aí no fim da conta eu fiquemos na idade de casar, aí combinamos e casamos. E temos nessa vida hoje, me lembro de tudo que foi passado no bairro Jaracatiá, foi criado ali, né? A escola era uma escola de madeira, eu fiz só 3 anos de aula. Aí era aquela vida triste, vida de pobre, os irmãos sofrendo também junto comigo. Ia fazer o quê? Não tinha outro jeito, eu tinha que sofrer mesmo. Aí aquele sofrimento medonho, aí chegamos um dia de se casar, se casamos. Mas antes de eu me casar, eu fiz o casamento dos 3 irmãos mais novos, que era o Ernesto, falecido já, a Ermelinda, falecida, e o João mais novo, que já casou viúvo também. Aí no fim que nós casamos, depois de eu casar ele, nós casamos, e temos nessa vida, hoje, sofrimento. Minha mãe morava com nós, viúva, ela trabalhava o dia inteiro, que era integral, chegava em casa, ainda tinha que cuidar da minha mãe, e a minha mãe, certos dias, naquele sofrimento, os filhos, tinha 4 filhos, graças a Deus tudo vivo, e ela cuidando de todas as coisas de casa. E temos nessa vida até hoje, graças a Deus, e estamos vivendo
Casemos muito bem, graças a Deus. Nunca tivemos uma discussão, eu e ela. E temos nessa vida, graças a Deus. E vamos levando até hoje, graças a Deus. Está tudo bem, então. Hermínia Ferreira Nicolete. Fala mais alto. Ela falou. E aí eu nasci, Fala mais alto. eu aqui, como é que fala? Nasceu Meu aqui? nome. Aí eu nasci Nessa casa aqui. nasci aqui nessa casa, e estou nessa casa até hoje. Eu nasci dia 25 de outubro de 1938. Aí fiquei aqui nessa casa com meu pai, minha mãe, tudo, minha família, meus irmãos. Aí depois nós mudamos, ele deixou esse sítio e comprou um sítio ali em cima, perto. Aí ele tinha uma venda aqui, Bairro Jaracati. e aqui no São Geraldo, ele tinha essa venda aqui, ali aquela casa era uma venda. Depois ele fechou essa venda e veio uma irmã minha de Santo Expedito morar aqui, que ela já é falecida, ela e eu. E aí eu fui, Filho do boteco, né? aí nós tínhamos uma venda lá e ele comprava, assim, de caminhão fechado, essas açúcar ali em Porecatu buscar, tinha um caminhãozinho daqueles velhos, GMC. Aí ele buscava aqueles caminhão lá de açúcar e vendia pro povo. Fornecia o povo. Fornecia o povo, que tinha muita gente, sabe? E como não tinha recurso de buscar na cidade, meu pai que fornecia tudo. Aí depois eu estudei aqui no Jaracatiá, ali fiz as coisas, depois eu fui fiz em Prudente, até a 4ª série. Depois da 4ª série, eu fui para fui para São Paulo, no Colégio Notre Dame. Fiz o colegial, fiz até aquele tempo, acho que não era colegial, era a 8ª série, parece. Aí eu fiz e depois terminei lá, vim terminar a faculdade em Assis, Colégio Santa Maria. interno no Colégio Santa Maria. Foi que eu me formei de professora ali. Aí logo eu peguei umas aulas aqui no Jaracatiá, dei uns poucos de aula, fui para Santo Expedito, dei aula lá em Santo Expedito, depois eu vim aqui também, dei um monte de aula. Tinha uma professora que ela veio de acho que é Rio Claro, morava ali perto da igreja, tinha uma igreja, uma casinha, e ela não tinha lugar, ela fez uma casa e ela morava ali, ela, o marido e os filhos. E aí eu comecei, aí teve outra escola perto de casa, aí eu comecei a dar aula nessa outra escola perto de casa. E eu tinha o Luiz pequenininho. Aí o Luiz, ele pegava o Luiz e me levava, eu dava lá embaixo, naquela perto da igreja lá. Aí ele levava o Luiz pequenininho lá para o Luiz mamar e trazia o Luiz de volta. E depois eu comecei, aí teve uma lei que, assim, não sei quantos, eu não me lembro na lei, que a gente já era professora naquele tempo, então você não precisava fazer concurso, nada, você já ficava efetivo. Aí aí eu comecei a dar aula em Alfredo Marcondes. Fiz faculdade. Aí eu fiz faculdade, fiz administração Bernardo. em Bernardo, que ele que ia me levar ia me levar lá em Bernardo, eu fiz 3 anos lá. Depois eu fui para a faculdade de Dracena, e aí eu ia com umas colegas. Aí eu já estava grávida acho que é da Silvana, né? Eu já estava grávida dela. E aí as meninas falavam assim, se você ficar ruim na estrada, nós faz o parto, brincando, né? Mas não é que eu comecei a me sentir mal lá na faculdade, aí começou a dar umas cólicas, mas graças a Deus, deu tempo de eu chegar em casa e ele me levar para a faculdade. E eu deixava a Maria Rosa pequenininha aqui, e o Luiz, tinha a minha sogra nesse tempo, que ela andava tudo, né? E ela ajudava ele a cuidar das crianças. Aí depois eu fui para Marcondes e dei aula até aposentar ali. A vida de professora antigamente, eu dava aula aqui nessa escolinha. Era de
3 séries, era primeira, segunda e terceira. A gente dava tudo, ainda a gente tinha que fazer a merenda e tudo. Só que os alunos, eles obedeciam a gente falava com eles não falavam nada, todo mundo obedecia, a gente dava aula tranquilo e não tinha nada de mal com eles. Hoje já é diferente. Depois que eu passei em Marconde também, eu dava aula lá para a minha classe, eu dava terceira e quarta série. A minha classe tinha mais de 40 alunos e eu dominava todos esses alunos, porque era muito difícil eles bagunçar, dava muito certo. E aí agora, antigamente os alunos obedeciam. Se você reclamava assim para o pai, o aluno fez isso, fez aquilo, o pai não brigava com o professor, o pai ia falar com os alunos. Meu filho ia repreender o filho, não o professor. Hoje, se você for falar alguma coisa com o aluno, o pai já vem por cima dos professores. Eu sei que a Maria Rosa dava aula assim e era desse jeito. Agora, antigamente era bem mais fácil você ser professor. Quando eu comecei na aula, tinha uma professora que chamava Ivete Vargas. Agora, primeiro ano, aí fiz só 3 anos, aí nesses 3 anos já mudaram outras professoras, que é coisa que eu não me lembro também, já com a idade, né? Mas era tudo diferente, era aluno, aquelas brincadeiras, aquela coisa alegre. Não tinha negócio de encrenca, de briga, não tinha nada. A bolsa nossa, que nós íamos na escola, era feita de um saco de açúcar. Antigamente tinha um saco de açúcar de 60 quilos. Então as mães faziam aquela bolsa com aquele suspensório assim, e ia na escola, não tinha nada de luxo, não tinha nada disso não. A roupa, você ia com a roupa que você tinha, não tinha orgulho, não tinha nada, era aquela coisa mais linda do mundo. E uma coisa que eu também me esqueci antigamente, que eu lembro de todo mundo. Eu nasci no Jaracateá, o Jaracateá vivo até hoje. Eu lembro do povo da Gleba, de todo mundo, que era tudo amizade, aquela coisa mais linda. Em 1970, eu era presidente da igreja dos bairros aqui aqui do São Sebastião, no Jaracateá. Aí era aquelas festas, a coisa mais linda do mundo. E eu e um primo meu, nós tomávamos conta da igreja ali. Depois nós ficamos 7 anos, e em 1970 teve os missionários aqui na igreja aqui. Naquela época eu tinha um jipe. Aí eu peguei o jipe, o missionário pediu para levar ele lá em Santo Expedito. De Santo Expedito eu deixei ele lá, passei para Marconde para ver a Copa do Mundo. Até foi na casa de um diretor Somero. Aí daí de diante eu não me lembro de mais nada. Eu sei que eu sou santista até hoje, que eu sou Chico Santos. Antigamente, esses bairros nossos eram cheios de gente. Por exemplo, essa propriedade que eu tenho agora, tinha 5 casas, tudo cheio de gente, que trabalhador, plantava milho, amendoim, tudo que plantava de produção, produzia. Agora, hoje, andou mudando muita coisa, então hoje mudou tudo, a natureza, muda tudo, mas tinha muita gente antigamente aqui. Agora, com esse problema de casa na cidade, não sei o que lá, então mudaram tudo para a cidade. A maioria sindicato rural e direitos humanos, na minha opinião, acabou com tudo. Acabou com tudo. Então não tem ninguém no sítio mais. Você não pode pôr uma pessoa na tua propriedade que ele manda mais do que o dono, então acabou tudo. Mas era aquela produção para todo lado. Tudo que plantava, produzia. Quando meu pai veio aqui, em 25, a terra era tudo mato, não tinha nada. Aí ele foi derrubando, e aí esse sítio aqui virou, não tinha pasto, era só lavoura, quase tudo. Aí ele, no começo,
que ele veio, tinha Uma mina ali. uma mina ali embaixo e ele fazia lambique, plantava hortelã, sabe? E fazia o óleo de hortelã para vender. Era meu irmão, que é já falecido, que é o mais velho, e um que ele criou também, que lambicava esse hortelã. Aí depois começou... Fala que a mãe ia lavar roupa lá. A minha mãe lavava roupa lá embaixo, assim no meio de uma mata, e ele ficava derrubando as matas e ficava escutando se ela batia a roupa. Com a carabina perto. Se ela ficava batendo roupa, para ver se que as onças podiam pegar ela. Aí ela morava numa casinha, eles moravam numa casinha ali. Aí depois essa casinha caiu, aí eu já nasci nessa casa, ele já tinha construído essa casa quando eu nasci aqui, até hoje eu tô aqui. Casei, vim pra cá e ele mudou para Prudente e deixou aqui, nós estamos. Mas aqui dava muito, assim, depois ele ficou, era amendoim, algodão, teve uma época que tinha até café, e é isso agora, depois foi mudando, né, agora, as coisas. Antigamente, assim dizia o meu sogro, que eu na minha idade eu não cheguei a ver. Ele derrubou uma quarta de terra aqui e plantou mandioca. Dessas mandioca à tarde vinha todos os bichos lá. E ele escolhia o bicho que ele queria para matar para comer. Ele chegou em 25 aqui. E aqui ele tinha a única, uma roçada, uma triagem para ir Prudente. Fazer compra lá na estrada de ferro, lá em cima tinha 4 botecos. Assim ele contava para nós. Não, Bernardo. Não, Prudente. Ia lá fazer compra para elas picadas, mas tinha quem com carabina dentro de um saco, porque tinha bicho para todo lado, era puro mato, né? Assim ele contava para nós. E a minha família também chegou em 28 no bairro Jaracatia, família Nicolete. E a minha mãe veio de Igaraçu, Tietê ali. E a minha avó, meu avô, não cheguei a conhecer. Por isso que eu tenho a lembrança dela na minha identidade, o nome dela. Meus avôs maternos eu não conheci também. Agora, meus avôs paternos eu conheci todos eles. E a família dele que veio aqui, e a minha família. E a português também. E tinha os portugueses, mas já veio bem tarde, muito tarde, os portugueses do Zé Alves. E tinha pouca morada quando meu pai abriu. Tinha uns do Taroque bem longe também, que morava aqui. E assim, eu não conheci, não lembro de ter gente japonês, nada morando por aqui. Tinha assim, o japonês ali do coisa, até os meninos vinham na escola. Na escola sua. Naquela época eu era molecão também, quase não conhecia nada. Agora eu sei que a família de japonesada era tudo no reservado ali. Ali todo mundo fazia um plantio de batata, plantava muita batata ali. Aí mudou, de repente mudou, tem uma escolinha de japonês ali, tem até os troncos ali. E de repente mudaram tudo, não teve coisa. E uma coisa que eu esqueci de falar. Quando nós era molecada, que meu irmão abandonou nós aqui, a minha mãe ficava em casa, nós os 4 irmãos ia para a roça. Ia para a roça e quando a minha mãe ia levar almoço, ela levava o almoço numa cesta de bambu, né? Cesta de bambu na cabeça, e de longe nós ia. Chegava lá, cada um sentava num cantinho, cada um fazia o prato dela. Ela fazia o prato para cada um, sabe? Aí nós pegava, comia direitinho. Antigamente, essa estrada, nós precisávamos de sair quando tinha carro, jipe mesmo, tinha que sair com enxada e enxadão junto. Enxada e enxadão, você não tinha estrada. Era só buraqueira, buraqueira, buraqueira. O córrego do macaco era para você descia todo mundo do jipe, aí o jipe embalava assim e subia igual um cavalo assim. Agora depois que essa estrada melhorou tudo, Takashi que entrou, Takashi que fez isso aí tudo. Aí ficou uma beleza, só que pouco está reservado. As curvas, a bacia que rouba as águas, está tudo abandonada, não tem. Então é assim as coisas de extração, né? Então, quando meu pai, as mercadorias que eles colhiam aqui,
eles levavam de carroça, tinha o burro de carroça, tinha aquele monte de burro, né? Levava para Bernardes, arroz, algodão, tudo que ia aqui era tudo para a roça, tudo para lá. Plantava batatinha também aqui. Uma vez meu pai plantou batatinha aqui em cima, deu muita batata, umas batatas, coisa mais linda. Aqui nesse sítio era tudo hortelã plantado, plantava hortelã. Aí meu pai fez um lambique ali embaixo de hortelã. E aí lambicava, tirava o óleo do hortelã. E daí desse óleo ele vendia o óleo de hortelã. Eu me lembro também que quando meu pai levava a mercadoria com carroça para Bernardes, sabe? Ali tinha o Chico de César aqui, até irmão do Quintino de César aqui. Levava tudo quanto era mercadoria. E em 42 teve uma revolução no Brasil, né? Aí não faltava açúcar, faltava tudo, querosene, faltava tudo. Aí eu me lembro que eu era moleque, meu pai me levava. Meu pai ensinou eu a fumar, coitado. Ele até me ensinou eu a fumar. Aí o povo roubava, quando um proprietário ponhava sal nos coxos, os vizinhos iam lá e roubavam, porque não tinha para comprar. Eu me lembro de tudo isso dali. Essa gleba Barafunda do pai, ali, eu lembro de todos os amigos que tinha ali. Tudo. Antigamente, eu me lembro que eu era moleque, os padres vinham posar nas propriedades. Para o outro dia rezar a missa. Aquela época era altar de pé de bodes, que tinha, a condução era um pé de bode. Aí trazia ele ali, voltava, tinha um coisa de machado lá, trazia ele, não me lembro agora. Pousava no sítio, nessa igrejinha mesmo de Aracatiá aqui. Pousava no sítio, no outro dia que ia embora. Porque eu estudava fora, né? Fiquei só mais aqui. Mas eu lembro do padre José. Marconde, né? De Marconde. O padre José, depois do padre José, não sei se foi o padre Marcos. Marco. Padre Marcos. Depois do padre Marcos, em 1900 e tal, o padre Sérgio também. O padre Sérgio, ele fazia Machado, Marconde e Santos Expedito. Essas três igrejas eram dele. Depois aí veio o padre João, que até hoje está aí na igreja. Está com 31 anos que o padre João veio aí, ele está até hoje aí. Antigamente... E aqui nessa igreja, eu não lembro, eu lembro do padre Sérgio, né, que veio para essa igreja. Muitas vezes. O padre Sérgio rezou aí muitos anos. Depois do padre Sérgio veio o padre Jurandir, que ficou também muito tempo aí, né? E depois agora veio esse outro padre Rodrigo, que eu lembro dessas duas igrejas, esses padres. Nós temos uma lembrança muito grande do padre Sérgio. Antigamente, assim... O padre Sérgio, além de ser um padre, é um amigo do povo. Eu lembro do padre José, que ele trabalhou muitos anos, muito tempo. Marconde, né? Ele até morreu e foi enterrado ali na igreja de Marconde. Antigamente essa igreja não foi muitos anos. Fazia umas quermesses, antigamente. Mas não faz muitos anos que abriu essa igreja. Quando eu nasci não era município Marconde, sabe, ainda? Então meus documentos são tudo de Bernardes. Era distrito ainda. Aí então minha documentação é tudo de Bernardes. Tudo. Eu acho que não aqui. Não, rezou sim. Eu não lembro direito. Ele rezou sim. Depois o padre Sérgio assumiu, antigamente tinha muita quermesse, bar de Aracatiá mesmo, no tempo nosso, que nós era presidente da igreja, era quermesse, a festa, mas todo ano era duas festas. Era de São Sebastião de Janeiro e agosto São Bom Jesus, né? São Bom Jesus. Era aquela festona, aquela coisa. À tarde fazia aquela procissão, hoje coisa mais linda no mundo. Hoje acabou tudo. Era uma festa aí, né, em São Sebastião. Olhando lá. Que eles faziam essa festa assim, o dia inteiro, sabe? O povo ia, fazia que nem ficava passeando assim, ia e voltava, o dia inteirinho ali no meio. Tem uma igreja, assim, da igreja até lá no porto.
e voltava o dia inteiro. E O tinha povo passeando. Né? o povo passeando, tudo, passeando ali, passeando no pátio, tudo, muita gente, muita gente. E eu lembro que naquele tempo a gente não tinha roupa que nem ia. Então quando chegava essa época de ir para essa festa aí de São Sebastião e São Bom Jesus, a gente ia lá e aí comprava aquelas roupas novas para ir nessa festa, né? Aí ia nessa roupa, sapato, tudo novo para a gente ir nessa festa. E aí tinha os leilão, o povo doava, tudo que o povo doava coisa. Aí as mulheres da igreja faziam uma cestinha, assim, de papelão, né? Fazia aquela cestinha com cabo assim, enfeitado, tudo de... Bandeirinha. Tudo de... Aí o papel crepom assim, virava aquela cestinha e punhava o que você dava lá dentro. O que você desse, um sabonete, o que fosse. Aí você dava ali, eles leiloavam aquela cestinha. Tinha o leilão de gado, não tinha aquele tempo. Tinha leilão de frango, leitoas, que o povo dava, eles faziam o leilão o dia inteirinho. E aí de tarde tinha a missa, ou a missa era cedo, depois ficava festando o dia inteiro. Eu sei que aí era muito gostoso, o povo ficava o dia inteiro lá, rematando as coisas, tudo. Era uma quermesse assim. Hoje não tem mais nada. Não era de noite, não, era de dia. Tudo antigamente era tudo alegre, todas as coisas eram alegres. Agora mudou tudo, porque não tem mais nada no sítio, acabou tudo. Não, mas ele quer saber antigamente. Antigamente tinha aquelas festas nos sítios, todos os bairros tinham futebol, que era a coisa mais linda. O Nhô Miguel, que era um radialista lá, vinha nos bares, trazia a moçada. Era aquela festa a noite inteira, leilão, futebol no domingo. E agora hoje acabou tudo, não tem futebol, não tem bote, não tem mais nada. A garantia era de futebol. Você ia jogar num bairro, você tinha que chegar lá e pegar a garantia, né? Aí de garantia, depois o time mesmo retornava no bairro, aí levava a garantia dele de volta. E era todos os bares assim, que aqui todos os bares tinham futebol, mas futebol animado mesmo, tinha muito jogador bom, e era assim. Com toda aquela dificuldade que a gente fazia, o pai não tinha assim, fazendo aí, por exemplo, queria ir em Marconde, nessas festas de Marconde, né, que tinha, assim, festa não, que nem Nossa Senhora de Aparecida, não tinha a gente ia lá, a gente tinha que ir ou de caminhão, que meu pai tinha um caminhão, a gente arrumava tudo, entrava dentro, ia em cima desse caminhão e ia lá, e todo mundo ia contente nessas festas, fazia tudo lá. E não tinha assim, negócio de briga entre nada, entre irmão, nada. Era tudo a paz. E eu era muito feliz com isso. Graças a Deus, sempre fui feliz. Nós namoramos 10 anos. 9 anos. 9 anos. Nunca teve nada de briga, nem nada. Namoro, era aquele namoro assim... Escondido. Escondido, porque eu ia estudar, ele ficava aqui. E quando a gente ia para namorar, meu pai tinha muitos ciúmes da filha dele. Ele não deixava. Um dia mesmo eu estava conversando com ele assim, numa sala, ele pro lado de fora e eu pro lado de dentro. Não, estava na janela do quarto e ele pro lado de fora e eu pro lado de dentro. Meu pai foi e bateu a porta na cara dele, porque meu pai não queria de jeito nenhum, ele tinha ciúme dos filhos, que não queria que casasse nenhum. No fim nós casamos, ele foi, logo no outro dia ele já foi lá, já chamou ele, já tudo, acabou tudo. Água quente na roça, que a gente passava e você tinha que tomar de qualquer jeito. Poeira, a catar algodão, essa aqui me ajudou a catar algodão quando casamos. Chegava da escola, lia na roça junto comigo lá, catar algodão. Era aquela coisa fora de sério, água quente, banho, você tinha que tomar banho. Se você tivesse chuveiro, você toma um banho no chuveiro. Senão os homens iam no córrego e as mulheres tomavam banho nas bacias. Mas infelizmente nós casamos e graças a Deus deu tudo certo, criamos 4 filhos, está tudo bem colocado e graças a Deus. A vida nossa e eu da mãe, da Hermínia, foi os filhos.
A vida nossa foi os filhos. E todos os filhos que nós pudemos, ajudamos. Mas graças a Deus, tudo feliz. E eu e ela, vivendo que nem dois irmãos assim, sabe? A coisa mais linda do mundo. Um dia, né, eu fui fazer um curso em Anastácio, fazer esse curso. E eu deixei a minha filha mais nova, a outra, aqui, e o menino, o Luiz, os dois, com a minha mãe e meu pai. Quando nós chegamos de Anastácio, deu uma enchente muito grande aí no rio. Aí, aquela enchente grande, que o rio cobria assim. E o jipe do homem foi passar lá dentro e ele ficou dentro da água. A menina no copete. Peraí, ele foi passar e a água cobriu o jipe. Aí depois eles tiraram o jipe e ficou o buraco. Aí nós chegamos aqui, a minha mãe falou assim, dorme aqui, mas nós tinha só a mãe dele do lado de lá, a Suzinha, que morava lá, né? Nós morava pro lado de lá, do rio. Ele falou, não, minha mãe tá sozinha lá, nós vamos para lá. Aí pegou a minha menina, aquela Maria Rosa, pôs nas costas, assim. Aqui na copeta. E aí com um galão de leite, que nós estava levando na mão, aquele galão de leite. Aí quando nós chegamos no meio do rio, aquele rio parecia que ia levando nós, os dois, os três, eu e ela. Malangou, sim. Aí eu falei, minha Nossa Senhora, aí voltei para trás, nós viramos, ele falou, vira para trás, aí viramos para trás, voltamos, nós salvamos. Aí ele foi lá embaixo no rio, no fim do rio, chamar o Gido Nicolete, que eram os parentes dele lá, para ir lá falar, buscar minha mãe, eu não me sei se buscava, se a mãe dele, né, para ficar lá. Aí nós voltamos, e aí eu fiquei esperando ele, e a minha menina, porque ela chorava. A enchente levou o pai, a enchente levou o pai. Eu falava, não filha, calma. E o Luiz ficou aqui, não quis ir. O Luiz posou na minha mãe. E aí foi isso. Não é rio nosso, não é um córrego, né? Córrego São Geraldo que chama. Antigamente a história que ela contou, que eu passei também, eu estava junto com a menina. Antigamente era bom de peixe, tinha peixe todo quanto era qualidade. Agora acabou tudo também, as roças entrou máquina e mexe na terra, daqui, mexe de lá, arriou tudo. E no fim da conta é isso mesmo, não tem onde. Muito devoto. Antigamente tinha uma igrejinha de São Roque, embaixo no Vidal. Vidal, né? E aí a gente ia lá nessa igrejinha de São Roque, meio-dia, a gente ia nessa igrejinha de São Roque e pegava lá o São Roque e trazia nessa igreja aqui de São Sebastião. Tudo em procissão, no sol bem quente, descalço, ninguém tinha nada, e rezando e pedindo a Deus, que às vezes faltava chuva, né? Então a gente ia lá, buscava o santo, trazia aqui, rezava, pedia a Deus para que voltasse essa chuva. Aí quando chovia, a gente catava o santo daqui, que deixou aqui, e levava para São Roque. A história que ela está falando da igrejinha São Roque, quando era tempo de Sexta-feira Santa, todos os careadores faziam um altar. Aí começava da igreja de São Roque, aí todos os altares rezavam a via sacra. Aí vinha até nessa igreja aqui também, era uma coisa fora de sério. Não tinha negócio de outra religião, era só religião católica. Mas era a coisa mais linda do mundo. E a vida da gente era aquela coisa, né? Não tinha... Ele quer saber da Aparecida do Norte. Aparecida do Norte, tem até a foto ali que eu fui, meu pai me levou e eu tinha 9 anos. Aí era aquela igreja antiga, ainda lá que eles falam, uma matriz, né? Antiga. Aí continuamos sempre acompanhando, levando. E no dia que nós casamos, que tivemos o primeiro filho, que é o Luiz ali, já levamos ele lá, eu com ela levamos ele lá também. E continuamos, eu fui com a minha mãe, também levei minha mãe viúva também, coitada. E sempre continuando. O último foi com como é que foi, com a Silvana foi também. Aí depois não foi mais, mas é a minha mãe. Nossa Senhora Aparecida é a minha mãe.
E a Nossa Senhora do Pé, eu sempre rezo para ela e peço para ela para ajudar toda a minha família. Eu ia em janeiro e daí eu voltava ia em janeiro e depois eu voltava em dezembro, Só nas férias. no meio do ano. Aí como a gente ficava no colégio, lá não tinha muita assim, coisa de comer, sabe? Então a minha irmã, que era mais velha, que ela hoje mora no Mato Grosso, ela fazia doce, fazia as coisas, então a gente levava para comer lá no colégio. Mas eu ia e voltava de trem, eu com a minha irmã. Para levar lá pro colégio, era a minha irmã, ela fazia doce de leite, Olha aqui, ó. fazia doce de abóbora, ela fazia umas rosquinhas, assim, rosquinha de pinga, essas coisas assim, e aí a gente levava para comer. Principalmente que depois que nós casamos, que ela fazia muito doce, e até hoje faz. Um doce que eu mais gostava era de amendoim. Amendoim, mas agora ela faz tudo doce aqui, a filha faz também de vez em quando ali. E tudo quanto é doce é gostoso. Né? Agora bebida para mim eu estou descartado nunca. Sua mãe fazia aquele... Pão. A mãe dele fazia, ela falava sugli, um doce que ela exprimia as laranjas, Laranja. sabe? Coava a laranja e aí punha no fogo aquela laranja e engrossava com farinha de trigo, mas que nem maisena, acho que é farinha de trigo. Ela fazia aquele doce igual um melado assim, igual uma geleia que é hoje. Aquele ela gostava de fazer muito aquele doce. E ela gostava de fazer muito pão também. Pão doce, pão caseiro, essas coisas. A mãe dele, né? Ela fazia um pão de queijo, o torresmo, chamava, como é que chamava? Panhoca, né? Panhoca, não, aquele não é panhoca, pão de não. torresmo, como é que chamava aquilo? Ai. Para mim era panhoca mesmo, aquele tempo. Não. Fazia o pão de queijo, antigamente era forno de barro, forno de tijolo, feito de tijolo, né? Não tem negócio de forno hoje, mais de forno, não é? Antigamente era de forno. A mãe fazia o pão, ponhava uma folha de banana embaixo, com uma pazinha e purava lá no fundo, lá assim. Aí jogava as cascas de milho, a casca de milho dobrava assim, sinal que o povo estava quente, o forno. Bom para pôr o pôr. Então, mas nós quando era moleque, fazia o fogo na roça, né? Na roça pegava as espigas de milho, com uma varinha furava no pé dela lá assim, assava na brasa assim. E matava a fome de muita gente. Hoje acabou tudo. O meu sogro, antigamente aqui era jardineira. Não tinha... aquele negócio. Era jardineira, né? Que passava aqui de São Expedito, passava aqui e ia para Machado. De tarde voltava. O meu sogro foi um dia de jardineira e tem um valentão. Não, ele levava um rádio. Levava um rádio. E nesse rádio o meu sogro foi lá na cruzinha, o cara foi descer, né? O cara foi descer e varou no rádio o meu sogro. Aí o cara pegou uma faca para matar meu sogro mesmo. Chamou assim. ele para descer. Pegou no osso aqui e tortou a faca. Senão desceu no coração dele aqui, né? Aí o meu cunhado que morava aqui, ele desceu o cara fora lá, assim, pegou quase matou o homem. E no fim eles separaram tudo, mas antigamente era jardineira. Eu me lembro até o nome dos motoristas. O pai do Preto que trabalha no banco, Gustavo lá, era motorista do ônibus aqui. Chamava Ardemazim. Ele não largava de um revólver. Onde que ele ia, não largava, eu falei pro Preto outro dia. Era a vida essa aí, ó. Era a vida. Sanche mesmo. Era o dono da jardineira. A jardineira era aberta, sabe? Os bancos assim eram livres. A pessoa saía dos bancos próprios e já descia da jardineira, já descendo. Era tudo livre assim. E tupetava, vinha gente em cima. E era aquele tempo, era gente igual a formiga, aqueles bairros. Né? E era jardineira. Todo mundo esperava a hora certa. Lá no meu sogro era a parada, a boteco lá. Aí todo mundo, o que cabia ele levava. É porque ninguém tinha condução. Naquela Naquela época não existia. Naquela época
era ser jardineiro, a cavalo, né? Naquele tempo não tinha, a gente não bebia refrigerante. Refrigerante era comprado só nas festas, Natal, Páscoa, só Carne, isso. E carne também não era assim que você comprava, assim, matava boi com açougue, ou o que queria. uma vez por semana que a gente ia comprava carne. O resto era frango, ovo. O pai gostava de bacalhau, seu pai. Meu pai gostava muito de bacalhau, comprava aqueles Bacalhau e vinho. cheios. Filho mais velho aqui, quando nós viemos aqui, não tinha força, não tinha nada aqui, né? Era tudo sem nada, tudo na lamparina. A lamparina é aquelas coisinhas de latinha assim, eu não sei como é que é, né? Era por lamparina e lampião a gás. Nós tínhamos lampião a gás. E nós tiramos muito leite, eu e o filho meu aqui. E tinha umas vacas que você era mansa, chegava e tirava o leite, né? E já tinha outros que era diferente. Nós mesmo tínhamos um aqui que dava a cabeça para você pôr a corda nela. Depois que você ponhava a corda, você fazia o que você queria para tirar o leite. Mas se tirava a corda, ela não deixava. Aí era assim mesmo, a outras mansas, outras mansas. Eu entreguei muito leite no laticínio. Mas depois eu fui no laticínio e fiz uma reunião lá. Aí o mais trabalho no escritório ganhava um dinheirão. Os trabalhadores que trabalhavam mais, ganhavam aquele salarinho. Cheguei e falei pro filho ali, o Luiz, ó, sorta tudo da miserada. Não vamos tirar mais leite, não. Aí mudamos pro Neló e acabou, não entreguei mais leite, né? Eu pediria para esses jovens que eles frequentassem mais a igreja e que tivessem mais paciência com os pais, com as mães, com tudo. Que pai e mãe é tudo na vida. Não existe outro pai e outra mãe. Assim, essas mulheres, essas coisas, tem na rua para achar, né? Mas assim, o pai e a mãe é só um. Falaria muita coisa do jeito que nós estamos vendo o mundo como está. Devido, primeira coisa, respeitar os pais, respeitar a mãe, que é a primeira coisa no mundo. Respeitar a religião, porque a religião é tudo. Nós temos a nossa mãe brasileira aqui no Brasil, que é Nossa Senhora Aparecida. E tem muitos santos que a gente adora. Todo quanto é santo nós adora. Agora, a primeira coisa é nosso Pai lá em cima. Nosso Pai Jesus encaminha todos nós para o caminho certo. Peço para todas as minhas famílias que acompanhem o pai e a mãe, que acompanhem do jeito que o pai e a mãe é, do jeito que o pai e a mãe vai ser. O recado que eu peço para os meus filhos é para que que tenha paz entre as famílias e que ainda não tenha briga, não tenha nada, que a gente tem bastante harmonia entre a família. Eu quero isso para os meus filhos. Se eles tivessem tudo aqui, eu ia pedir para eles que tivesse bastante paz na família, sem nada. Eu, graças a Deus, honestidade falou comigo. Essa aqui é a prova, honestidade é comigo. Eu nunca errei, graças a Deus. Até hoje eu tenho esse coração doído que eu puxei o cabelo dessa aqui uma vez. Ó. Mas a família inteira, graças a Deus, o pensamento nosso é só é só a família, é só ajudar a família. E o que nós temos aqui já está tudo doado para os filhos e vamos deixar muita coisa para eles, se Deus quiser. E peço a união para todos eles, que o dia de repartir, cada um pegar um pedaço dele, só agradece o pai e a mãe, porque nós vamos deixar tudo certinho, graças a Deus.